Você já sentiu que suas orações são como palavras lançadas ao vento, sem resposta, sem eco, sem sinal de Deus? Talvez você esteja lutando contra dúvidas e dores, perguntando-se: será que Deus realmente me ouve? Por que Ele não responde? Quero te convidar a refletir comigo hoje. Porque o silêncio de Deus pode parecer um vazio, mas é, na verdade, o terreno fértil onde Ele cultiva a nossa fé. Não saia daí, pois vou te mostrar que até mesmo no silêncio, Deus está trabalhando de uma forma que você nem imagina. Orar é abrir a alma, é buscar refúgio e força na presença de Deus. Mas quando não vemos as respostas, parece que o céu se fecha e o coração fica inquieto. Você não está sozinho. Muitos já se sentiram assim, desde grandes personagens bíblicos até aqueles que você conhece hoje. Porém, esses momentos de silêncio não são um erro ou um castigo. Eles são oportunidades. Sim, oportunidades de aprofundar sua relação com Deus, de entender seu propósito e de crescer na fé. Vamos explorar juntos os 5 passos que você pode seguir quando suas orações parecem não ser atendidas. 1. Entenda o tempo de Deus. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3:1 que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O que isso significa? Que nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nós vivemos numa era imediatista, onde tudo precisa acontecer agora. Mas Deus não é limitado pelo relógio humano. Ele trabalha no tempo perfeito, chamado Kairos. Olhe para a história de Abraão. Ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus, de ter um filho, se cumprisse. 25 anos. Imagine a dor, o questionamento e as orações não respondidas. Mas Deus estava trabalhando o caráter de Abraão, moldando para ser o pai da fé. Às vezes, você não recebe a resposta porque Deus está preparando algo maior do que você imagina. O atraso dele não é um não. É um sim, esperando o momento perfeito para florescer. Quando você entender isso, o desespero dá lugar à paciência e à confiança. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, somos desafiados a abandonar nossa pressa e nos alinhar ao tempo perfeito do Criador. É natural querer soluções imediatas, especialmente quando estamos passando por dores, perdas ou incertezas. Porém, Deus vê além do momento presente. Ele enxerga o quadro completo da nossa vida, incluindo os perigos ocultos que não percebemos. O tempo de espera, muitas vezes, é o tempo de proteção. O que você entende como atraso pode ser, na verdade, Deus te livrando de algo que te faria mal ou te preparando para algo que exige maturidade. Considere a analogia de um agricultor que planta uma semente. Ele não colhe no dia seguinte, porque a semente precisa de tempo para crescer, criar raízes e se fortalecer antes de dar frutos. O mesmo acontece com nossas orações. Deus pode estar cultivando o solo da sua vida, aprofundando suas raízes espirituais e fortalecendo sua fé para que você esteja pronto para receber o que pediu. Portanto, aprenda a descansar no tempo dele, confiando que cada segundo de espera faz parte de um propósito eterno e perfeito. 2. Silêncio não é rejeição. O silêncio de Deus é um dos maiores testes de fé. Quando tudo parece quieto, o inimigo sussurra que você está sozinho, mas a verdade é que Deus nunca te abandona. Ele é como um pai que observa com amor enquanto o filho aprende algo novo. Jesus, no jardim do Getsêmani, também enfrentou o silêncio de Deus. Ele orou com tanta intensidade que suou gotas de sangue, pedindo que o cálice fosse afastado. Mas a resposta foi o silêncio. Por quê? Porque o plano de Deus era maior, não apenas para Jesus, mas para toda a humanidade. O silêncio de Deus é um convite para confiar, mesmo quando você não vê o caminho. É a chance de fortalecer a sua fé e lembrar que Ele está no controle, mesmo quando você não sente sua presença. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, mas ele também é uma ferramenta divina para moldar nosso caráter. Durante esses momentos, somos convidados a nos aprofundar em nossa fé e desenvolver a paciência. Imagine um professor durante uma prova. Ele não fala porque é hora do aluno demonstrar o que aprendeu. Da mesma forma,
O silêncio de Deus não significa ausência, mas um convite para que confiemos no que já sabemos sobre seu amor e fidelidade. Deus está presente, mesmo quando parece distante, observando nosso crescimento e nos fortalecendo para o que está por vir. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de nos conduzir ao autoconhecimento e à intimidade maior com Ele. É nesses momentos que aprendemos a orar com mais sinceridade, a clamar de forma genuína e a buscar sua presença acima de suas respostas. O silêncio nos ensina que a caminhada com Deus não é apenas sobre receber, mas também sobre aprender a descansar na certeza de que Ele é bom, mesmo quando não entendemos suas ações. É na quietude que descobrimos a profundidade de sua graça e percebemos que Ele está moldando algo maior em nós. 3. Examine o seu coração. A palavra nos alerta em Tiago 4:3 que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Esse é um momento difícil de encarar, mas necessário. Será que suas orações estão realmente alinhadas com a vontade de Deus? Às vezes, oramos com motivações egoístas ou sem compreender o que Deus realmente deseja para nós. Por exemplo, pedimos prosperidade sem considerar como usaremos os recursos para glorificar a Deus. Ou pedimos relacionamentos sem avaliar se essas pessoas nos aproximam ou nos afastam do Senhor. Examine seu coração. Peça ao Espírito Santo que revele as áreas que precisam ser ajustadas. A oração que Deus mais atende é aquela que está em harmonia com o seu propósito. Quando você ajusta o foco das suas orações, a resposta, mesmo que demore, virá carregada de bênçãos. Quando refletimos sobre nossas orações não respondidas, é importante lembrar que Deus não está interessado apenas no que pedimos, mas também no porquê pedimos. Às vezes, nossos desejos podem estar enraizados em orgulho, ganância ou insegurança, e não em uma busca sincera pelo propósito divino. Deus, sendo soberano, sabe o que realmente é bom para nós e para aqueles ao nosso redor. Ele não concederá algo que nos afaste de sua presença ou que prejudique nosso crescimento espiritual. Assim, somos chamados a avaliar nossos corações e alinhar nossas intenções com a vontade dele, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Além disso, examinar nossa motivação nos leva a uma oração mais madura e centrada na vontade de Deus. Quando transformamos nossos pedidos em um diálogo aberto com Ele, perguntando: Senhor, será que estou pedindo o que realmente preciso ou apenas o que desejo? Permitimos que Ele trabalhe em nosso interior. Essa postura nos ajuda a entender que a oração não é apenas sobre mudar nossas circunstâncias, mas sobre mudar a nós mesmos. A humildade de reconhecer que nossas motivações podem estar desalinhadas é um passo poderoso para experimentar a paz e a direção de Deus, mesmo em meio ao silêncio. 4. Fortaleça sua fé. Quando as respostas não vêm, a tentação de desistir é real. Mas é exatamente nesse momento que você deve buscar ainda mais a Deus. Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. É confiar que Ele está fazendo, mesmo quando você não vê. Como você pode fortalecer sua fé? Primeiro, mergulhe na palavra. A Bíblia é cheia de promessas que nos lembram que Deus nunca falha. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Leia histórias como as de Jó, que, mesmo diante de tanta dor, declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Outra forma é louvar. Louvor em meio à espera é um ato de confiança. É como dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que Tu és fiel. Assim como Paulo e Silas, que louvaram na prisão e viram as correntes se quebrarem, você também verá o poder de Deus se manifestar. A perseverança na oração não é apenas um ato de insistência, mas uma demonstração de fé. Cada vez que dobramos nossos joelhos e clamamos, reafirmamos nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Lembre-se da parábola da viúva persistente em Lucas 18. Ela não recebeu justiça porque era poderosa ou influente, mas porque não desistiu de pedir. Essa história nos ensina que Deus valoriza nossa persistência, pois ela reflete um coração que acredita que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Persistir na oração é declarar, dia após dia,
que nossa esperança está em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Além disso, a perseverança nos permite testemunhar o poder transformador da oração em nossa própria vida. Enquanto oramos, nosso coração é moldado, nossos medos são substituídos pela confiança e nossa visão é ampliada para enxergar além do imediato. Muitas vezes, o milagre mais poderoso não é a resposta rápida, mas o fortalecimento que recebemos enquanto aguardamos. Perseverar na oração é como plantar sementes diariamente, confiando que Deus, no tempo certo, enviará a colheita. É nesse processo que descobrimos que a oração não é apenas uma conversa com Deus, mas uma jornada de fé que nos aproxima ainda mais dele. 5. Confie no propósito de Deus. Deus não atende todas as orações, mas Ele nunca falha em cumprir seu propósito. Imagine se Deus dissesse sim a tudo que pedimos. Quantas coisas poderiam dar errado? Ele conhece o início, o meio e o fim. Ele vê aquilo que você não consegue enxergar. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido. Durante anos, ele deve ter orado por libertação, mas Deus tinha um propósito maior. José não só foi libertado, mas tornou-se governador do Egito e salvou sua família da fome. O mesmo acontece com você. As portas que Deus fecha, Ele fecha para sua proteção. As respostas que Ele atrasa para o seu crescimento. Confie que tudo está dentro de um plano perfeito, ainda que, agora, você só veja uma parte da história. Confiar na soberania de Deus é reconhecer que, mesmo quando não entendemos suas ações ou seu silêncio, Ele continua no controle de tudo. Essa confiança não significa aceitar passivamente as dificuldades, mas entregar nossos caminhos nas mãos daquele que sabe o fim desde o começo. Quando aprendemos a descansar em sua soberania, experimentamos uma paz que vai além da compreensão humana. É a certeza de que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo quando o processo parece doloroso ou confuso. Essa confiança nos lembra que Deus é bom e suas intenções para conosco são sempre de amor, mesmo que não consigamos ver o quadro completo. Além disso, confiar na soberania divina é um exercício diário de entregar a Deus não apenas nossos pedidos, mas também nossas expectativas. Muitas vezes, nos apegamos a uma ideia específica de como nossas orações deveriam ser respondidas, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos surpreende com caminhos melhores. Entender que Ele sabe o que é realmente necessário nos ajuda a aceitar que algumas portas se fecham para que outras maiores possam se abrir. Esse ato de confiança é uma declaração de fé viva que nos permite caminhar em segurança, sabendo que, em todas as circunstâncias, Deus está escrevendo uma história maior e mais gloriosa em nossas vidas. Agora, com a sua permissão, queria orar com você. Senhor, nos momentos em que não entendemos teu silêncio, ajuda-nos a confiar em teus planos. Ensina-nos a esperar com paciência, sabendo que tu sempre tens o melhor para nós. Fortalece nossa fé e alinha nossos desejos ao teu coração. Em nome de Jesus, amém. Quando suas orações não forem atendidas, lembre-se, Deus nunca te abandona. Ele está trabalhando em algo maior, mesmo que você ainda não o veja. Continue orando, continue confiando e, acima de tudo, continue caminhando com Ele. Antes de irmos, eu quero te pedir algo especial. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de fé a ainda mais pessoas. E olha só, tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora. Clique e continue sendo abençoado com mais reflexões poderosas. Que Deus te abençoe e até a próxima.